Amiga, deixa eu te contar uma coisa hoje. Eu, eu já errei tanto, mas tanto no meu processo de emagrecimento, que quando eu olho pra trás, eu só penso numa coisa. Se eu tivesse entendido tudo antes, tudo que eu vou te falar, eu teria sofrido bem menos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe qual era um dos meus maiores erros? Era a falta de disciplina. Sabe que eu até me inscrevia nas academias, sabe? Eu ia lá toda focada, vou fazer academia, vou lá, vou ter que fazer meus treinos, tudo. E adivinha o que acontecia? A pessoa aqui não ia. E olha, eu até tava fazendo bike esses dias, né? Eu tava pensando, meu Deus, olha o investimento que eu tô fazendo na academia, né? Eu tô investindo um dinheiro que é do meu trabalho, que esse dinheiro não vem de graça, né? Ninguém me dá, vai lá que eu faço a matrícula pra ti na academia. Não, era um dinheiro do meu trabalho suado, que eu ia lá e pagava o plano anual, né, na academia, e por qualquer seja a razão, né, que acontecia, eu não ia. E a gente, ainda em sã consciência, não rasga dinheiro, né? Só que esse dinheiro, ele estava sendo jogado fora. E por não valorizar também o investimento, que além financeiro, né, era um investimento na minha saúde. Então, eu dizia que este custo, né, esse gasto, na verdade, era um presente que eu estava dando para mim mesma, porém este presente estava sendo desprezado todos os dias que eu não comparecia na academia. Outro erro, assim, muito grande que acontecia é que eu não tinha o senhor planejamento, né? Então, durante a semana eu não planejava o que as minhas refeições. De noite eu já chegava cansada, comia o que dava, né? No outro vídeo eu comentei que eu só tomava um leite com chocolate, né? Um Nescau, um Toddy, às vezes tomava café com leite, comia um pão, né? E nesse pão tinha mortadela, tinha queijo, margarina, não tinha uma proteína boa, né? Em vez de comer um pão com ovo, que pelo menos dá uma saciedade, não. O almoço, minha refeição do almoço não era das mais ruins, porém não eram nutritivas, então não tinha uma salada, não tinha um legume, não tinha um arroz, feijão, uma carne ali, um tomatinho, uma alface, né, coisa básica, rápida que eu conseguia fazer. Então eu meio que vivia no improviso. Então, junto com isso, eu mesma estava cavando, né, os meus buracos. Eram as escolhas ruins, né, os hábitos ruins. E eu quero te falar uma coisa, eu tinha também a síndrome da formiga. Conhece? Não conhece? Comenta aqui, então, aqui embaixo que eu te explico. A síndrome da formiga é aquela coisa que tu tem que estar beliscando um docinho. Então, não era horário do almoço, né? Não era um horário de refeição, né? No caso. Sempre tem bolo. Sempre, né? Tinha bolo aqui em casa. Porque o meu filho pequeno gosta de bolo, né? E aí eu acabava fazendo um bolo, daqui a pouco eu já tava fazendo uma cuca. Esses tempos até eu fiz uma cuca de leite condensado, gente. A parte de cima, aquela crostinha, e embaixo vem creme com leite condensado. Ai, meu Deus. E nesse mesmo dia eu fiz o bolo de laranja. Então tu pensa, tem os meninos aqui de casa, né, que é o meu esposo, o meu filho mais velho e o meu mais pequenininho, né. Só que às vezes acaba que toda vez que eu ia na cozinha eu pegava um pedacinho, pegava um pedacinho, pegava um pedacinho, pegava um pedacinho. E onde é que esse pedacinho parava? Aqui, ó, na barriga. Então, eu sempre tinha que ter um doce aqui em casa. Então, um bolo de chocolate. Às vezes eu fazia um bolo de cenoura pra achar que era mais saudável, um bolo de laranja.
Gurias, se tu quiser alguma receitinha, me fala, que eu tô louca pra trazer essas receitas aqui. Claro que agora mais saudáveis, né? Porque a gente tá nesse plano mais fit. Mas se quiserem, aí eu trago também essas outras receitas. E também a gente não pode ficar enlouquecida, né? Claro que tudo dentro de um planejamento, né? A gente consegue fazer tudo, né, de uma forma mais consciente, porque antes era tudo no automático. Então eu vinha, outra coisa que eu fazia era, eu tava fazendo feijão, e aí, eu vou experimentar o feijão. Daí, em vez de eu pegar uma colher e experimentar o caldo do feijão pra ver se tava bom de sal, o que a pessoa fazia? Pegava um pedaço de pão, molhava no molho, comia. Ai, que lindo! Então era assim, as minhas refeições principais não eram das piores, porém o que tinham eram coisas que não estavam legal, tipo comer muito frios, embutidos, salsicha, pão com salsicha, mortadela defumada, mas agora deu um tempo, né, porque é muito industrializado, eu não tô comendo, faço minhas pastinha de frango. Eu adoro uma pastinha que eu faço, que é de frango com creme de ricota, que eu adoro, que te dá mais saciedade, né, ao invés de só comer, porque às vezes, tu vai comer um pão, daí tu bota os frios, tá, aí daqui a pouco tu já tá com fome de novo. Então, geralmente fazer um pão com ovo, daí o ovo eu vou variando, eu faço ovo mexido, eu faço a pasta de ovo mesmo, ou pastinha de frango, ou também eu gosto de fazer algumas geleias, né, que daí tem concentração menor de açúcar, eu até nem tenho açúcar, é o doce da fruta mesmo, né, então que eu gosto de variar, né, senão acaba caindo sempre a mesma coisa, aí tu pode enjoar. Então eu vou variando, né? Às vezes de noite eu tenho o costume de comer mais lanche, né? Eu não sou muito da janta. Então, geralmente eu faço um sanduíche natureba, assim, põe a salada, bastante salada, põe uma proteína, né? Agora eu tô fazendo hambúrgueres, deixo os hambúrgueres congelado, que daí já facilita também na janta, que daí eu não vou cair de cabeça no pão, né? Então eu como uma fatia só de pão integral, né? Aquele mais grossinho, né? Que é tribom, eu gosto. E aí eu ponho uma fatia, um hambúrguer, salada, né? Então as coisas vão se organizando, né? Então, como eu cozinho muito, eu digo pro meu esposo que eu vou ser aquelas vó que a casa sempre tem doce pros netos, né? Mas hoje eu já tô mais consciente, né? Antes sempre tinha bolo, cuca, ou às vezes eu comprava uma cuca. Tem até uma situação que eu até comentei lá no meu Instagram, né? Um dia que eu tava bem mal, assim, cheguei bem mal do meu trabalho. E geralmente eu afogava as minhas emoções na comida, principalmente doce. E aí aquele dia eu cheguei, foi um dia bem pesado, assim, porque eu dava aula numa escola pública aqui da minha cidade, né? Agora já não dou mais aula, mas foi um dia bem complicado. E aí eu cheguei bem estressada. E a primeira coisa que eu fiz foi passar na padaria, eu comprei uma Coca 2 litros e uma cuca de doce de leite. Né? Imagina o estrago que aconteceu, né? Então, essas coisas eu comecei a notar esses hábitos ruins, né? E então eu comecei a enxergar e deixar mais claro na mesa, né? Outra coisa que eu fazia direto também era pipoca. Meus filhos adoram pipoca. Só que não é só fazer a pipoca com sal, né? É a pipoca salgada e a pipoca doce. E na pipoca doce vai açúcar, vai o Nescau, né, que eu ponho, vai o chocolate, vai a margarina e o leite pra fazer a calda, porque eu não faço a pipoca com a calda direto, eu faço a calda separada. Então tu pensa, um balde de pipoca salgada, um balde de pipoca doce, quase que todos os dias de noite os meus filhos pediam, né? E aí eu acabava comendo junto, pouquinho, né? E desandava a maionese também. Aí eu beliscava um pouquinho aqui, beliscava um de chocolate. E
Então, neste meu processo de emagrecimento, sabe o que estava faltando para eu entender, para eu continuar, é tomar consciência. Então, é ter clareza das minhas escolhas e dos resultados que eles estavam me trazendo. Então, se eu tomava a decisão de comer a pipoca doce e salgada com meus filhos quase que todas as noites, ou fazer e deixar o bolo pronto e ficava lá beliscando, qual era a consequência? Aumento de peso, hábitos ruins, comer em horários que não estavam planejados, às vezes comer sem fome, né? Então, todas essas escolhas, né, vão gerando consequências. É exatamente aquela frase, tudo que tu planta, uma hora tu vai colher. Então, é sempre ter clareza, são tomadas de micro decisões diárias para que tu queira chegar nos teus resultados. Qual o resultado que tu quer? Então, tu tem que pensar qual decisão tu vai tomar, qual escolha tu vai seguir. Então, pensa comigo. Se tu quer resultado diferente, se tu quer ter novos hábitos, se tu quer ter uma vida nova, mudanças novas, como é que tu vai ter resultado diferente fazendo tudo igual? Então a gente precisa levantar o bumbum do sofá e botar, né, levantar a nossa vida, né, dar este passo principal, né? Porque a conta não vai fechar. Se continuar fazendo as mesmas coisas e quer resultado diferente, não vai fechar. A peça do quebra-cabeça não vai encaixar, certo? Então, a gente precisa, para conseguir resultados diferentes, fazer diferente e fazer todos os dias. Mas não é fazer tudo numa vez só, é 1% de cada vez. São micro decisões diárias que são pequenas conquistas que no final vai gerar uma grande conquista, certo? Outra coisa que eu fazia também era encher a mochila com as coisas dos outros e deixar euzinha aqui por último. Então eu priorizava o cuidado de todos antes de mim. Quem nunca, né, gurias? Quem nunca? Só que a verdade é que quando a gente não tá se cuidando, tudo ao redor, principalmente da nossa vida, desanda. Então, se a gente não tem uma base boa, que somos nós, a gente não consegue enxergar e servir melhor outros. Então, eu precisei compreender isso. Eu precisei trabalhar este meu autocuidado. E talvez o erro mais doloroso é que eu não tinha constância, porque eu queria resultados rápidos e a gente não consegue rápido, tudo muito rápido. A gente precisa viver um processo, certo? Então, assim, acordar e já tá magra 10 quilos, mas, né, já tá 10 quilos mais magra, não existe, né? Tudo tem que ser vivenciado, o processo, no meu caso, o processo de emagrecimento, ele precisa ser vivido um dia de cada vez. Ele é como, fazendo uma analogia, né? Ele é uma maratona, ele não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Então, também eu não conseguia enxergar e celebrar as minhas pequenas vitórias, minhas pequenas conquistas, porque eu já queria ver o resultado. É a mesma coisa, por exemplo, de quando eu cortei o meu cabelo. Eu tive uma excelente ideia ano passado de cortar o meu cabelo curtinho, por diversas razões. Primeiro, porque eu faço química, né? Só que ele tava crescendo. Ele tava tipo Damastor Pitaco, lembra do Damastor Pitaco? Então aqui na raiz ele tava crespo.
Aí aqui, mais ou menos, ele tava meio liso, meio cacheado, e nas pontas ele tava liso. Aí eu já havia cortado as pontas. Só que eu não tava muito feliz. Eu sempre, assim, tive uma ideia de ter cabelo curto, que eu achava o cabelo curto elegantíssimo. As pessoas, cabelo curto e tal, isso aqui eu já tava trabalhando aquilo na minha cabeça. E pensando, ai, será que realmente vai ser legal cortar o cabelo, enfim. E daí, ano passado, em julho do ano passado, eu tomei essa decisão e fui cortar o cabelo. Bom, o cabelo cresce, né? E eu fui lá, cortei o cabelo, guria. Enfim, o corte de cabelo não ficou como eu gostaria. Porque eu queria um corte legal. Depois eu ponho a imagem aqui. E a cabeleireira, ela raspou aqui do lado, raspou aqui atrás, que eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer. Eu mostrei a foto, mostrei, olha, que era assim. E eu acho que ela não entendeu, porque a menina da imagem, ela tava com uma pomada, então ela tava, mas não tava raspado. E aí quando ela começou a passar aquela máquina, sabe aquele negócio, dava um tum. E eu, ai meu Deus, agora foi, não tem como voltar atrás. Eu poderia ter me levantado da cadeira, eu poderia. Mas aí eu tava com aquela coisa na cabeça, eu vou até o fim. Ela cortou meu cabelo. E aqui, tá? Ele ficou grande. Só que ele tava com química nas pontas. Então não ficou nada igual, nada. Poderia ter ficado parecido. Porque eu sei que a textura do meu cabelo não era a mesma textura do cabelo da menina da foto. Mas poderia, né, ficar próximo daquilo ali. E não ficou. E aí eu saí completamente frustrada, chateada, saí chorando. Eu liguei pra minha mãe, mãe, meu cabelo tá horrível. Enfim, eu tive que viver aquele processo um dia de cada vez. Olha, meu esposo, ele tá de parabéns, porque ele já vivenciou vários processos meus, com o meu cabelo, enfim, com meus maluquices, né, de querer tentar mudar, enfim. Só que a gente só quer ver essa mudança externa. A gente não consegue, quando a gente quer mudar, a gente não consegue ter essa ideia, né? E quer mudar, a gente não consegue ver a mudança interior. A gente só consegue se ver a mudança exterior. E aí eu tive que viver todo o processo de crescimento de cabelo. E foi ao mesmo tempo, eu tive muito aprendizado, muito, sobre viver um dia de cada vez e aprender a esperar, que essa espera é desgastante, mas ao mesmo tempo tu sai mais fortalecida. Só que eu queria acelerar o processo. Mas o nosso corpo tem um ritmo para tudo. Tem ritmo para emagrecer, tem ritmo para crescer cabelo, tem ritmo para crescer unha. Depois eu te conto um negócio que eu fiz da minha unha também. Vai ficar no próximo vídeo, senão vai ficar muito grande. Esse vídeo já tá, né? Enfim. E aí, o que eu fiz neste processo para acelerar? Eu usava tônico capilar. Eu comprei perucas, depois eu ponho as imagens aqui. Eu comprei perucas, aí eu comprei uma loira, já que, né, era pra eu comprar peruca, eu queria ser loira, mas meu sonho, quem é 40 a mais, eu tenho quase certeza que quem é 40 a mais é menina, o sonho era ser paquita. Aí, então, já que dá pra usar peruca, então eu vou comprar uma loira, né? Daí eu comprei uma loira, eu comprei uma castanha, comprei uma curtinha pra ficar parecido. Eu cheguei da aula com essas perucas. Ai, gurias. Nada contra, acho bonito até. Quem usa peruca assim, mas eu no desespero de querer ver o cabelo grande, aí depois eu acertei e comprei o aplique. Aí eu comprei um rabo assim crespo. Gostei até do resultado do rabo, né? Mas às vezes dava dor de cabeça, que era meio pesado, enfim. E aí fui vivendo esse processo. Claro que eu tive problema com autoestima, tive muito problema com autoestima. Tive que me empoderar, né, com aquele cabelo, porque eu acho que
além do corte, o cabelo curto te dá uma, né? E eu sofri algumas rejeições aí que eu achei péssimo, preconceituosas, enfim, mas mantive a minha classe, mantive, né? E Gente, fugiu a palavra. Eu me impus, né? E suportei até o fim não, né? Até ele crescer numa altura, né? Agora ele já tá mais ou menos aqui, eu consigo fazer um rabinho. Como eu dou aula de balé, eu já tô conseguindo fazer um mini coque. Lembrando das épocas quando eu era criança, que não tinha aqueles donuts. Então eu pegava a maior rabicó que eu tinha, botava assim, fazia igual donut. Hoje já tem donut, já tá mais moderno, mas enfim, graças a Deus o meu cabelo cresceu. Foi uma experiência profunda de autoconhecimento, de espera, de processo, mas também de renovação, de aprendizado. Então, o que eu quero te dizer é que a gente, quando faz uma grande mudança, a gente tem que entender e as cartas vão sendo botadas na mesa, né? Outra coisa também de conquistas, né, é que, por exemplo, hoje, né, agora nesse meu processo de emagrecimento, né, não hoje eu tô, mas assim, nessa mudança que tá acontecendo, que antes eu não conseguia, por diversas razões, por tempo, por prioridade, por outras atividades, trabalho, eu não conseguia ter uma constância no treino. Então eu ia um dia, faltava 2, 3, ia no outro dia, né? Tentava fazer o que dava pra fazer em casa, enfim, mas não tinha uma constância, né? E agora eu tô muito feliz porque eu tô conseguindo treinar de 5 a 6 dias por semana, né? E isso tá surtindo resultado maravilhoso, tanto no meu corpo quanto na minha mente. Então, cada meta cumprida, ela vai aumentando a nossa autoconfiança, né? Então, toda vez que a gente consegue enxergar essa conquista, a nossa autoconfiança vai dando check. Então, quando a gente estipula e não cumpre, é como a gente não conseguir confiar no nosso potencial, sabe? Então, acaba a gente aqui entrando num ciclo de autossabotagem e achando que a gente não é capaz de conseguir algo. Então, por isso que a gente tem que dar vitória mesmo nas pequenas conquistas. Eu consegui hoje na academia, ok. Consegui treinar, ok. Fui pra aula de dança hoje, foi demais. Até conheci outras pessoas, né? Tô fazendo novas amizades, nossa, legal. Consegui tomar minha meta de água hoje. Muito bom, sabe? Então a gente tem que conseguir romper essa barreira. Então, no meu caso, eu precisei estipular metas, mesmo sendo pequenas, porque daí é mais fácil de tu conseguir, e aí tu vai dando valor a cada conquista. A outra coisa também, se tu tem já um plano alimentar, né, seguir este plano alimentar. Claro que vai ter dias que tu vai ter que sair desse plano, mas aí tu vai ter consciência, né? Por exemplo, no meu caso, eu não fico mais beliscando, principalmente agora que eu trabalho mais de casa, né? Eu não fico beliscando. Imagina se na época que eu já tinha esse hábito de eu ia ficar beliscando o dia inteiro. Bolo, comida, qualquer coisa, né? Sem me dar conta. Então, seguir aquele plano alimentar, claro que às vezes vai ter que sair, quer comer alguma coisa diferente, enfim, jantar alguma coisa diferente, né? Mas seguir este plano, o caminho que foi dado, né? E viver esse processo e celebrar cada passo de cada vez. Então hoje eu consigo olhar com mais clareza as mudanças, né? E como eu já havia dito, outro vídeo, ele não vem como um passe de mágica, ele vem com escolhas conscientes todos os dias e todo o momento do teu dia.
Então é que nem aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E isso se constrói confiança, vai construindo a tua saúde, vai construindo um corpo mais saudável, uma mente mais saudável e consequentemente tu vai chegando no resultado que deseja. Então, nesse vídeo eu quero deixar uma reflexão aqui para ti. A gente só vai ter resultado diferente se nós tivermos coragem de mudar a rota e de fazer diferente. Porque querer um resultado extraordinário fazendo tudo igual não vai funcionar e a conta não vai fechar. E me conta aqui qual é o teu maior desafio no teu processo, seja de emagrecimento, seja numa meta profissional ou qualquer coisa que tu está querendo mudar. Qual é o teu maior desafio? É disciplina? É planejamento ou é manter constância? Ou melhor, é se entender, ter esse autoconhecimento, certo? Vamos trocar essa ideia, tá bom? Adorei estar contigo hoje. E se tu puder, curta, comenta, compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem. E a gente se vê no próximo vídeo do canal, tá bom? Um beijo, até mais e tchau, tchau!